Texto de hoje, primeira carta de Pedro 2, do versículo 6 ao versículo 10, nós vamos continuar o que trabalhamos semana passada. E ele diz exatamente o seguinte: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer nesta manhã, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco, por todas as vitórias que o Senhor nos fez alcançar durante todo o ano de 2022. E te pedimos que nesse último domingo que aqui estamos reunidos deste ano, o Senhor possa falar mais uma vez ao nosso coração. Que teu Espírito Santo nos ilumine a mente para que saiamos daqui com as verdades extraídas e as lições extraídas dessa porção das Escrituras. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana nós nos reunimos em louvor e adoração a Jesus. Nós celebramos a sua vinda ao mundo, a sua encarnação, a fim de nos livrar do domínio do pecado, a fim de que nós não recebêssemos a ira vindoura de Deus, mas sim a vida eterna que só é concedida àquele que crê no seu nome. Famílias e igrejas proclamaram acerca do Cristo Salvador, através de canções, através da ministração da palavra de Deus, e o testemunho de cada irmão que sabe que só chegou até aqui, hoje, 26 de dezembro de 2021, por causa de Cristo, por causa da condução dele na sua vida. Mas, simultaneamente, casas também tiveram muitas pessoas dentro delas. Elas estavam cheias de pessoas, mas vazias do verdadeiro significado do Natal. Ao mesmo tempo que nós louvávamos ao Senhor, ao mesmo tempo que nós relembrávamos o nascimento de Cristo e toda a história que depois se desenrolou a partir do seu nascimento, muitos estavam com a casa abarrotada de pessoas, agora num momento muito mais tranquilo, podendo até mesmo aglomerar dentro da sua casa, sem problema algum, mas o significado do Natal estava muito longe daquele local. Presentes foram trocados, garrafas de espumante foram estouradas por aí, a Smart TV da sala estava conectada no YouTube, colocando ali músicas dessa época, só para que elas servissem de fundo musical de um ajuntamento no qual estava ausente o personagem principal. Tal é a ingratidão e a impiedade dos homens que ainda hoje nós convivemos com indivíduos que levam as suas vidas como se Cristo nunca tivesse existido, nunca tivesse vindo ao mundo. Eles rejeitam os ensinamentos da sua palavra e continuam perdidos, sem o Salvador. E o significado de fato do Natal é esse, é que nós não podemos salvar a nós mesmos, nós precisamos de um Salvador. Nós já temos o nosso Salvador, mas existem muitos que não buscam o Salvador, que não entendem que precisam de uma salvação, que não entendem que, apesar de não ter nascido em 25 de dezembro, nós nos reunimos ou na véspera 24 ou no 25 para celebrar a vida de Jesus Cristo, para celebrar a sua vinda ao mundo para nos libertar, para nos salvar. E isso para nós é muito significativo. Nós só temos vida por causa dele. Mas existem muitos que
não entendem isso. E não tendo vida em Cristo, de fato, não tem vida verdadeira. Então, assim se dá que, enquanto consideram outras pessoas, outras divindades, essas pessoas não prestam a devida homenagem a Cristo. Daí no versículo 6, Pedro nos lembra o que fora predito de Cristo, para que o desprezo ou a rejeição dele, ainda em nossa época, não nos afaste da fé. Pedro, as pessoas da sua época, mostra que mesmo Cristo sendo rejeitado por vários homens, eles não deviam se afastar da fé. E ainda hoje, tanto tempo depois, ainda precisamos ser relembrados dessa verdade para que nós não nos afastemos da fé. Para entender que não são histórias simplesmente que ouvimos, mas a história da nossa vida, a história do povo de Deus. Quando lemos a palavra, nós estamos nos vendo aqui, no momento em que é dito que o pecador estava morto em seus delitos e pecados, eu estou me vendo aqui. Mas também quando eu vejo que havia solução para o meu pecado e que Cristo me resgatou pela sua entrega sacrificial, eu também me vejo aqui. Não mais como um miserável pecador, mas agora como um regenerado filho de Deus, parte do seu povo. Então, em tudo isso aqui eu me vejo incluso, mesmo que alguns continuem rejeitando a figura de Cristo e toda a história que o relaciona a nós. Primeira passagem que Pedro cita aqui no versículo 6, ele diz: pois assim é dito na Escritura. E lembremos, quando se fala em Escritura no singular, se refere ao Antigo Testamento. Então ele diz, na Escritura é dito o seguinte: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele se utiliza de Isaías 28:16. E esse texto, o profeta ataca a grande perversidade da sua nação. Quem lembra do chamado de Isaías vai lembrar que ele foi chamado para pregar a um povo de dura cerviz, que ele pregaria e provavelmente não seria ouvido. É um chamado muito difícil. Ele sabe que é pequeno demais para esse chamado e diz: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor o preparou para isso. E hoje muitos de nós, enquanto profetas, mensageiros da palavra de Deus, encaramos essa situação. Pregamos para pessoas com ouvidos tapados, pregamos para pessoas com corações de pedra, pregamos para pessoas que simplesmente desprezam a verdade do Evangelho. Mas ele cita aqui que Isaías ataca a perversidade da sua nação, e no final dessa fala de Isaías ele diz o seguinte: a vossa perfídia não impedirá Deus de restaurar a sua igreja, a qual através de vossas mentiras está agora em estado totalmente arruinado. Ele diz: olha, o orgulho de vocês de viver da forma que vivem, de ser da forma que são, não vai impedir Deus de restaurar a sua igreja. Vocês fizeram por onde essa igreja estivesse hoje em ruínas, mas Ele há de restaurar. E é interessante que aqui em Campina Grande, de vez em quando eu vou passando ali no Catolé, eu percebo alguns locais que na minha infância eram estabelecimentos comerciais e hoje estão totalmente em ruínas. Um dos últimos desses no Canal do Prado, que foi uma grande padaria, mas no estilo delicatessen, uma coisa bem chamativa, bem diferenciada, e que não durou muito tempo. E depois ali serviu de abrigo para pessoas que estavam sem moradia, e depois foi finalmente destruída, para que não ficasse ali pessoas se aglomerando em casas improvisadas de papelão e lona. E hoje eu passo por ali e eu vejo algo que foi tão chique, tão bonito, tão imponente, está em ruínas. E quem for construir depois vai ter muito trabalho, porque não sobrou nem o alicerce. Não sobrou absolutamente nada. Às vezes, a gente olha para determinados locais e determinadas pessoas e a gente percebe que a trajetória delas foi indo de mal a pior e elas estão em ruínas.
Igrejas que pregavam o evangelho verdadeiro e que hoje se dobram diante de uma ideologia, porque eu não vou chamar de teologia, uma ideologia da prosperidade, estão em ruínas, fazendo com que pessoas abram seus bolsos, mas esqueçam de abrir os seus corações para a verdade que liberta. Pessoas que se deixaram levar pelas facilidades do mundo, pelas engenhosidades humanas, estão indo também de mal a pior, estão em ruínas. Tem gente que tem a conta recheada de dólares, euros e reais, mas a vida é tão vazia que parece que ela não tem absolutamente nada. De fato, melhor é o pouco, com a graça de Deus, do que o muito, sem o conhecimento dele. A maneira da restauração, ele assim descreve: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Essa expressão que Isaías utiliza e que Pedro cita novamente, no 2º capítulo da sua epístola, primeira, é muito apropriado, porque uma vez que Deus reconstruiu o seu povo como a igreja após o exílio. Então, após o exílio, Deus reconstrói o povo como igreja. E hoje nós precisamos muitas vezes ser reconstruídos enquanto servos do Senhor, enquanto igreja do Senhor. Se em algum momento a gente se desviou, a gente passou a não mais observar simplesmente o que a palavra nos aplica dia a dia, nós precisamos também de conserto, precisamos de alguma reconstrução. E de fato, quando nós estávamos perdidos no mundo, precisamos ser refeitos. Nós somos nova criação, nós não fomos remendados, nós de fato morremos para o pecado e revivemos para Deus. Foi necessário essa reconstrução da nossa vida para que a gente pudesse se tornar povo de Deus. Então é muito apropriado que Pedro utiliza. A pedra angular, na ideia da construção, era uma pedra grande colocada para a fundação de um lugar onde duas paredes seriam construídas juntas. Então, basicamente, se você tem um L, essa pedra angular ia ser colocada no meio delas. Para quê? Para dar estabilidade. Então, a pedra angular funcionava com a estabilidade de uma construção, onde duas paredes seriam construídas juntas. Então, nós aprendemos daí que não há nenhum edifício da igreja, nenhuma construção da igreja sem Cristo. Não pode haver igreja sem ter Cristo. Por quê? Porque ele é a estabilidade da igreja. Ele é a pedra angular. Sem Cristo a igreja desmorona. Sem Cristo a igreja deixa de ser igreja. Porque a igreja só foi posta como igreja nesse mundo para ser a igreja de Cristo. Não existe outro tipo. Então, ele é o fundamento. Além dele não existe outro. Paulo testifica isso em 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, se nós nos reuníssemos aqui em nome de qualquer outra divindade que não fosse Cristo, aqui a gente poderia chamar de qualquer coisa menos de igreja. Seria um centro de estudos religiosos, seria um centro de aplicações esotéricas, mas nunca a igreja de Cristo. Por quê? Porque o fundamento seria outro, mas não se pode colocar outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo. Então nós somos a igreja de Cristo reunida no Presidente Médici. Por quê? Porque o nosso fundamento é Cristo e a sua palavra, e disso nós não podemos abrir mão, meus irmãos. Pode chegar a 2300, se a gente ainda estiver por aqui, o fundamento continua sendo Cristo. As próximas gerações precisam ter como fundamento Cristo. Daí a nossa responsabilidade de ensinar essas gerações a passar também para as demais. E esse trabalho nunca vai cessar até que ele venha. Versículos 7 e 8, ele diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Aqui uma das passagens
também muito delicadas que a gente sempre tem a trabalhar. Então, além de nos lembrar que mesmo com a rejeição de outras pessoas, nós devemos continuar seguindo a Cristo, outro objetivo dessa volta à Escritura de Pedro é o contraste entre crentes e descrentes. Ele deixa muito claro aqui quem são os filhos de Deus e quem não é filho de Deus. E ele diz o seguinte: para os crentes, Cristo é a pedra angular. Ele fala aqui, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Então, essa pedra angular, para nós que somos crentes, é uma pedra preciosa, é a maior preciosidade. Nos momentos em que a gente aqui em Campina Grande, poucas vezes, mas vezes muito marcantes, teve locais de alagamento e que entrava na casa de algumas pessoas, essas pessoas perdiam seus móveis, perdiam feira. Me lembro que há uns 7 ou 8 anos, a gente teve um momento assim bem difícil em que a água bateu em várias localidades assim de periferia e pessoas realmente ficaram sem absolutamente nada. E quando essas coisas acontecem, as pessoas dizem: e agora? Eu perdi tudo. O pouco que eu tinha se foi. Eu não tenho mais nada nem para me segurar aqui. O que é que eu vou fazer? Desempregado, sem dinheiro, sem alimentos, perdi meus móveis, às vezes a casa que caiu, o telhado que cedeu. O que é que eu vou fazer da minha vida? Existe uma canção muito antiga do pastor já falecido Eliezer Rosa, que sempre falou muito comigo, que ele diz: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você vai reconstruir. Se a igreja perder tudo, seus templos, sua riqueza, seus móveis, seus equipamentos tecnológicos, mas não perder a fé, tudo será reconstruído, porque a igreja do Senhor tem como fundamento Cristo, não tem como fundamento outras coisas. Então, se você não perdeu a fé, você vai continuar seguindo. É a nossa preciosidade. Eu tenho coisas de valor imenso. Eu gosto de ver o balanço daquela bolsa de valores. Interessante como as pessoas ganham muito num dia e perdem muito no outro. Tem gente que só falta se matar porque perdeu 6 bilhões, as ações caíram 10%. Se você perder tudo aquilo, mas se o fundamento da sua vida estiver em Cristo, você fica de pé. A preciosidade não está nos cofres, está aqui dentro. A preciosidade a gente carrega com a gente. Por quê? Porque habita ricamente em nós a palavra dele, que nos garante que se estivermos com ele, nós de fato teremos uma vida, e uma vida eterna. Então os crentes colocam a sua confiança em Cristo, creem nele, e por isso eles jamais serão envergonhados. O jamais ser envergonhado não é simplesmente o você nunca ficará pobre a ponto de ter que bater na porta do seu vizinho e se sentir envergonhado porque você está pedindo um alimento. Não, isso não é vergonha. Vergonha é roubar. Você ter necessidades é próprio de determinadas circunstâncias da vida humana. Mas não serão envergonhados porque aquele em quem eles creem nunca os desamparará. É nesse sentido. Nós nunca seremos envergonhados porque estamos proclamando uma mensagem que é verdadeira. Nós não somos como os falsos profetas que uma hora ou outra vão ser desmascarados porque falam mentiras. Nós seremos finalmente ouvidos por alguém por aí que nunca deu ouvidos ao Evangelho, mas um dia vai ter que se dobrar diante dele e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não vai haver essa pessoa que vai finalizar a sua vida sem confessar isso. Então nós não seremos envergonhados, porque por mais que a gente tenha passado toda uma vida pregando sem ser ouvido, no final de todas as coisas,
Ele será glorificado. E o que nós fizemos será honrado. Nós não seremos envergonhados. Nós não passaremos provações maiores do que a que nós podemos suportar. Nós não seremos de fato envergonhados. Jesus Cristo é o objeto da nossa fé e vai honrar a nossa dependência dele. Agora entenda, você não vai ser envergonhado quando você de fato depender dele. Não faça uma coisa pensando, eu vou fazer isso, mas eu tenho que fazer minha parte. Sua grande parte em todos os projetos da sua vida chama-se depender de Deus. A gente planeja, trabalha, a gente se esforça e tudo isso é lícito e é necessário. Mas a grande parte que nós fazemos é confiar em Deus e depender dele. Porque se eu fizer todo o resto e não depender dele, tudo vai abaixo. Eu posso ter o melhor planejamento estratégico para a minha empresa. Sem o fundamento, que é Cristo, ela vai falir. Eu posso ter as melhores pessoas para gerir os meus negócios. Sem o pensamento de glorificar a Cristo com aquele negócio, nada vai funcionar. Eu posso ter os melhores professores de teologia a me ensinar no seminário, mas se o ministério que Deus me deu não for usado para a glória dele, ele me tira de onde eu estou. Não adianta, eu só posso ter como garantia de não ser envergonhado, porque estou em Cristo, se de fato eu vivo nele, dependendo dele. Se eu entrego totalmente a minha vida para que ele a conduza da maneira que ele quiser. No grande dia do julgamento, os crentes vão sair vitoriosos, rumo à glória eterna. Essa é uma certeza que a gente tem. Todas as obras serão colocadas à luz, mas nós já tivemos quem nos substituiu para o pagamento da dívida. Nós sairemos vitoriosos daquele julgamento rumo à glória eterna. Mas os descrentes, eles são construtores loucos que rejeitam a pedra angular, que rejeitam Cristo. E aí, para eles, Cristo vai ser uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. Eles vão ser derrotados, eles vão ser envergonhados. Eles não tiveram alguém que veio, que se encarnou, que se sacrificou e que pagou a sua dívida. E que lançou no mar de esquecimento os seus pecados. Eles continuam não somente tendo a consequência dos seus pecados, mas ainda a própria dívida, o próprio débito a ser pago. Então aqui ficam evidentes duas atitudes para com a pedra angular. Alguns confiam em Cristo e outros o rejeitam. E, em consequência a essa rejeição, tropeçam e caem. Por quê? Porque desobedecem a mensagem, como diz o versículo 8. Mas o versículo 8 também diz que para isso eles também foram destinados. Nós entendemos, segundo Efésios 1, versículo 4, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então nós fomos destinados à salvação. Nós entendemos que o plano eterno de Deus nos incluía, e isso é um grande privilégio. Mas existem aqueles que também foram destinados à perdição. Como compreender isso? Existem aqueles que foram designados à incredulidade. Nós lemos isso acerca de Faraó. Ele foi posto para esse fim. Qual o fim que Faraó foi posto? Resistir a Deus. O tempo todo ele dizia que libertaria o povo, mas na realidade Deus endurecia o seu coração. E assim foram passando. Poderia ter até mais pragas, ele não iria abrir mão do seu poderio sobre aquele povo. E isso pela vontade do próprio Deus,
Para quê? Para mostrar a grandeza do poder salvador de Deus na vida daquele povo, que apesar de uma autoridade tão poderosa se colocar contra o povo e contra Deus, mas Deus foi superior a ele e continuará sendo a qualquer um que se colocar na frente dele. Então ele foi colocado ali não simplesmente para resistir a Deus, mas para fazer com que a graça divina ainda fosse muito superior aos olhos daqueles que a receberam e pudesse valorizar o que Deus fez por eles. Então esse versículo ensina tanto sobre a soberania divina quanto a responsabilidade humana. As pessoas são condenadas porque são desobedientes. Elas tropeçam, mas a desobediência delas não acontece à parte da vontade soberana e irrepreensível de Deus. Veja o que aqui diz Romanos 9, nós já estudamos com o pastor Jamerson, só relembrando, do 16 ao 21. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, em outras versões, de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantarei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Acaso aquilo que é... Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para os desonrosos? Em suma, Deus é soberano na nossa salvação. Ele nos perdoa os pecados pelo sacrifício de Cristo, a quem o nosso débito é creditado. Ele recebeu. A culpa Ele levou sobre si. Mas aqueles que lhe rejeitam, por ação soberana dEle, e porque para isto foram designados, são responsáveis pelas suas ações. Ou seja, eles são responsáveis pelos seus pecados. Eles próprios pagarão as suas dívidas. É complicado porque a gente tem pessoas na nossa família que a gente não gostaria que passasse por isso. É complicado porque a gente lembra de pessoas que se foram muito próximas nossas, que não aprenderam nada sobre isso. E que não tiveram a oportunidade de entender. Elas tiveram a oportunidade de ouvir, mas talvez não de entender que o homem em Cristo tem o perdão dos pecados e o pagamento das suas dívidas. Mas o homem sem Cristo, ele é refém dos seus pecados e ele vai pagar com sua vida as suas dívidas. Para os que estão em Cristo, vida eterna. Para os que morrem sem Cristo, é morte eterna. Não tem meio termo. Não tem. Por mais que a religiosidade medieval tenha colocado um meio termo, um caminho intermediário, um tempo para se regenerar, não tem. Ou somos salvos, ou somos condenados. Ou somos de Cristo, ou não somos de Cristo. Ou o nosso destino eterno é a glória celestial, ou o destino eterno é o inferno. A Bíblia não apresenta uma terceira via. E é necessário que a gente seja relembrado disso. Os crentes têm segurança perfeita em Cristo. Os descrentes não têm segurança alguma, porque em si mesmos eles não encontram. Qual a segurança que eu posso ter de mim mesmo? Nenhuma. Eu posso dizer a você: olha, amanhã eu vou passar na sua casa e vou deixar R$100. Passa um mês e eu não apareci. Qual a segurança da minha palavra? Nenhuma. Às vezes a gente cai com uma gripe, deixa a gente acamado uma semana. Qual a segurança do nosso corpo físico? Nenhuma. Mas em Cristo, nós temos a possibilidade de sermos refeitos, de maneira que a nossa palavra
Sim continua sempre sendo sim. E eu falo e honro com a minha palavra. O meu não continua sendo não, e eu honro com a minha palavra. E o meu corpo físico é sustentado por Ele, mesmo com as suas debilidades. A minha segurança está nele. Versículo 9 nos diz o seguinte: depois de falar sobre aqueles que não creem, que tropeçam e que desobedecem à mensagem, para isso eles foram destinados, mas vocês, porém, são geração eleita. Gostaria que você lesse junto comigo, acompanhando e percebendo: eu sou essa pessoa, eu estou incluído nesse povo. Vocês são geração eleita, são sacerdócio real, são nação santa, povo exclusivo de Deus. Só essa primeira parte do versículo 9 a gente vai rapidamente observar. Eu não tinha palavras melhores do que as que eu encontrei do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele me ajudou muito a compreender essas expressões. Ele aponta que quando Pedro fala, vocês porém são geração eleita ou raça eleita, ele vê os crentes como o corpo de Cristo, como a igreja. Assim como Deus escolheu Israel dentre as nações para ser seu povo exclusivo, Ele escolheu pessoas de entre todas as nações para formar sua igreja. E é interessante porque Israel foi muito desobediente. Profetas e mais profetas surgiam para dizer: se voltem para Cristo, se voltem para a mensagem, voltem às suas raízes. E eles caíam. E eles se misturavam com outros povos e começavam a servir a deuses pagãos. E a idolatria começou a tomar conta de determinados pontos do povo de Israel. E a gente percebe que, mesmo assim, era o povo que Deus tinha escolhido para ser seu povo exclusivo, para ali estar a abençoar aquele povo, fazê-lo prosperar na terra. Cristo vem e essa aliança se expande para todos os cantos da terra. A igreja do Senhor, por assim dizer, o Israel de Deus, hoje é formado por pessoas de todas as localidades, de todas as eras, antes de Cristo, depois de Cristo. As pessoas que creem no seu nome são incluídas nesse povo de propriedade dele. Então, pessoas de todas as nações formam a igreja do Senhor. Deus nos escolheu com base no seu amor e na sua graça. Não tinha outra coisa. O que nós tínhamos para apresentar a Ele para que fôssemos escolhidos para ser seu povo? Nada. O que nós temos hoje para que Ele olhe para nós e nos veja de alguma forma diferente? Nós temos a fé em Cristo. Não temos nada de especial em nós, ser humano, não. Mas dentro de nós existe uma fé que Ele mesmo colocou em Cristo e que nos faz hoje sim sermos sua igreja. E ele deixa isso muito claro, João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Às vezes a gente, quando fala de eleição, tem pessoas que dizem assim: mas você é muito arrogante, você acha que foi escolhido por Deus e você é diferente de mim em quê? Eu não sou diferente de outra pessoa, mas eu fui alvo da graça. Eu tenho as mesmas dificuldades, sou sujeito às mesmas paixões que qualquer pessoa nesse mundo, mas eu fui alvo da graça. E isso me basta. A graça de Deus. Nós fomos alvos do amor dele. Isso não nos faz diferentes no sentido do trato diário com as pessoas, mas deve nos fazer diferentes no sentido dos conflitos diários com as pessoas. Eu trato as pessoas da maneira como ele me tratou. Eu não era nada, mas ele me amou. Tem pessoas que para mim podem não ser nada, mas eu preciso amá-la. Foi isso que eu recebi, é isso que eu devo transmitir.
Nós somos sacerdócio real. Somos não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas sacerdócio real porque servimos ao Rei dos Reis. E esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. Tudo que você faz aqui não se limita a esse espaço físico. Não se limita às pessoas que estão na mesma comunidade de fé que você, mas isso aqui também reverbera lá fora. Tudo que você faz em nome de Jesus, dentro da casa do Senhor, isso também vai servir de impacto lá fora, para pessoas que ainda não o conhecem, para que o reino de Deus seja expandido na face da terra. Nós somos uma nação santa. Os cidadãos dessa nação foram separados para servir a Deus. Do que vale a nossa vida se não for para servir a Deus? No final da sua vida, como você vai querer ser reconhecido? Alguém que estudou demais e que foi extremamente inteligente? Alguém que trabalhou demais e que construiu impérios empresariais? Ou alguém que teve fé demais e que simplesmente foi para a glória, deixando um legado de que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter o mesmo destino seu, a vida eterna. Eu sei que daqui para frente os diplomas não vão mais me seguir. Daqui para frente eu não vou ter ascensão profissional. Mas se daqui para frente eu tiver progresso espiritual, isso é melhor do que qualquer outra coisa. Nós fomos chamados, de fato, para servir a Deus, separados para isso. Ele nos escolheu para a salvação mediante a santificação e para a santificação. Para ser povo de Deus tem que ser santo. Pedro falou isso no primeiro capítulo: sejam santos como eu sou santo. Mas ele também nos chamou para a santificação todos os dias. Então, não tinha como eu fazer parte desse povo sem antes ser santificado, sem antes ser regenerado. E hoje não tem como eu fazer parte desse povo se eu não estiver em constante santificação. Mas nós somos também o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao longo dos séculos, Deus tem tomado para si o seu próprio povo. Esse povo é um bem precioso para Deus, a herança de Deus. Ele existe independentemente de laços nacionais. Isso é maravilhoso. Imagine, eu não tenho nada a ver com os judeus. Parte da minha família é da Paraíba, parte da minha família é do Ceará. Tenho pessoas hoje em Pernambuco, no Distrito Federal. Eu não tenho nada a ver. Eu nunca usei um kippá, nunca fiz o bar mitzvah, nunca cheguei perto dessa cultura. Mas eu não precisei ser daquela nacionalidade para ser salvo. Só precisei da misericórdia de Deus. E ela me alcançou, e ela alcançou você, aqui, na segunda cidade da Paraíba, com menos de 500 mil habitantes. Você foi encontrado, você foi atraído, você foi transformado, você foi separado para ser povo exclusivo de Deus. Essas pessoas têm um relacionamento especial com Deus, elas pertencem a Deus, que comprou com o sangue de Cristo. Fechando, meus irmãos, versículo 9, parte B, e o versículo 10. Nós somos tudo isso, mas nós temos uma missão: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A nossa missão no mundo é sublime. Depois de descrever os privilégios e os atributos da igreja, Pedro então fala sobre a missão dessa igreja. Nós fomos chamados do mundo. Lembra quando eu falei aqui em João 17, versículo 6 nos diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Então Cristo vem, prega acerca do Pai, e
E aqueles que estão no mundo, vêm para ele. Mas aqueles que estavam no mundo já eram do Pai, e o Pai entregou ao Filho. Então ele diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Esses foram chamados do mundo para proclamar ao mundo uma mensagem, e essa mensagem tem 3 características pelo menos. Ela é imperativa. Por quê? Porque ela tem de ser pregada. Há uma ordem que nos impulsiona a pregar: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É uma mensagem intransferível. Não é responsabilidade de outra pessoa, senão do povo de Deus, a pregação do evangelho. Todo aquele que foi chamado para ser povo exclusivo de Deus tem a responsabilidade de pregar o evangelho. E é também uma mensagem impostergável. Não dá para eu adiar. O anúncio de Cristo e esse crucificado deve ser feito com total senso de urgência. Está terminando 2021. É o último domingo do ano. Não deixe para 22 o que ainda dá para ser feito em 21. Ano que vem, quando eu me encontrar de novo com aquela pessoa no trabalho, passou as férias, aí eu falo de Deus para ela. Não, manda uma mensagem. Utilize as redes sociais para alguma coisa que preste. Ligue para a pessoa. Hoje está tão difícil as pessoas se ligarem. Ligue e diga: Jesus te ama. Jesus é o fundamento da sua vida. Se você viver sob esse fundamento, você tem vida de verdade. Se você não viver sob esse fundamento, tudo vai continuar dando errado para você. Entenda que você deve depender dele. É ele quem tem o melhor para você. Às vezes o melhor dói, mas é o melhor dele. O melhor só vem das mãos dele. A gente vai sofrer um pouquinho quando toma a decisão de estar com ele. Pessoas vão nos rejeitar. Pessoas rejeitam a ele. Mas o importante é que nós permaneçamos firmes na fé e anunciando com urgência que ele vai voltar e vai buscar esse povo de propriedade exclusiva dele. Nós destacamos aqui 2 pontos importantes: o conteúdo da mensagem. Qual o conteúdo dessa mensagem que tem que ser pregado, que é nossa missão? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós precisamos declarar em alto e bom som quem Deus é e o que Ele fez por nós. Toda pregação deve se voltar a isso: apontar para Deus, mostrar quem Ele é, os seus atributos e o que Ele fez e faz e ainda fará por cada um de nós. E com a motivação para a mensagem: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a motivação. A gente não era povo, mas agora é povo. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou. Então, o que Deus fez por nós deve ser uma fortíssima motivação para que a gente cumpra com zelo, com fidelidade, com urgência a missão que Ele nos deixou. Não precisa de uma motivação extra. Você acorda, você abre os olhos, você respira, você tem alimentos na sua casa, você tem roupas para vestir, Ele te deu um trabalho para que você sustentasse. A misericórdia, a graça do Senhor, o amor do Senhor é suficiente para que a gente viva até o último dia, cumprindo a missão que Ele nos deixou, com amor, com dedicação, com determinação, com zelo e com fidelidade. Nós não éramos povo, mas agora somos seu povo de propriedade exclusiva. Pare de ter medo. O diabo não vai tocar em você. Você está guardado pelas mãos do Senhor. Aquele que tem a sua propriedade exclusiva, das mãos dele ninguém arrebata. Nós estávamos perdidos, sem esperança no mundo, entregues à nossa própria desventura.
mas agora Deus derramou copiosamente sobre nós a sua misericórdia. Nós agora somos filhos de Deus, morada de Deus, sacerdotes de Deus, para realizarmos a obra de Deus. Então, meus irmãos, como pedras vivas deste edifício chamado Igreja do Senhor, povo de Deus, façamos a obra dele, honremos a ele, dependamos dele para tudo na nossa vida. Que essa seja a nossa motivação para 2022, 2023 e até o dia que ele terminar de contar a nossa existência sobre a terra e nos levar para a glória celestial. Amém? Deus nos abençoe no nome de Jesus.